Caiu a conexão aqui do nada. Caiu a conexão do nada. Ninguém merece isso. Mas tudo bem. Vamos lá, né? Oi, João Monteiro. Caiu a conexão do nada dessa vez do meu lado. Só rindo muito, né? Oi, Denere. Eu estou aqui ligada. Até botei cabo para não ter problema de cair energia, mas do nada deu aqui baixa conexão. Aí pá, caiu a live. Eu falei, gente, Priya, caiu do nada a minha live, tá? Eu tô até inclusive com o cabo aqui conectado para não ter problema de dizer que caiu bateria. Mas foi do nada, assim. Mas tudo bem, vamos lá. A vida pelo menos melhorou. A gente conseguiu falar bastante aqui seguido. A montagem do Nossa, mais celular do que 5 minutos, estou impressionada. não foi, pô, a gente falou, acho que uns 20 minutos aqui sem cair. Isso foi uma emoção, assim, absurda. Uau! Estamos vencendo É, fronteiras. Mas você estava explicando aqui para o pessoal, até em razão de uma pergunta, a questão da cola ter que ser feita por ente federado e não pela empresa, né? isso, exatamente isso. Então, a gente tem essa prerrogativa que é do ente federado, tanto de convalidar, então os estados escolheram quais atos normativos eles queriam convalidar, óbvio, né? Vou aqui falar para vocês que na que estava convalidando, a gente fez que os nossos incentivos fossem convalidados. Então, se tivesse ficado um ato normativo de fora, eu lembro que na época foi uma mobilização da comissão da OAB, da Federação das Indústrias, da Comércio. Todo mundo olhou aquela lista e fez comentários para não deixar nenhum incentivo de fora. Né? Acabou que as empresas colaboraram para que os seus incentivos tivessem lá no rol de convalidados. Mas não é um ato que é feito pelas empresas, ele é um ato feito pelos estados. Também a cola. E aí, o colega que tinha feito a pergunta de como é que eu faço para minha indústria colar, né? Preciso, né? Essa é uma prerrogativa do Estado, então precisa procurar o Estado e pedir, então, que o Estado faça o estudo, né, de competitividade, todos os incentivos fiscais. A gente tem agora uma lei aí em vigor, sempre teve, né? Que os incentivos fiscais precisam ser acompanhados do estudo de viabilidade econômica, do impacto. Enfim, a gente tem aí alguns requisitos, mas se dentro das possibilidades normativas e houver interesse econômico de concessão da cola, não vejo problema nenhum de uma empresa conseguir aí um incentivo fiscal. Eu estava dizendo que a gente está com um problema também, além dessa questão do Estado ter que estudar para poder conceder o incentivo, de forma, né? Qual é a forma que é a correta para a concessão de um incentivo por cola? Né? A gente tentou aqui no Estado, através de uma extensão interna do incentivo da 6979, para um setor da economia, que foi o setor metal mecânico, estender os incentivos municipais para todo o território do Estado. E aí foi editado um decreto que foi até assinado no final do ano passado, lá por setembro, outubro, né? Sim. E aí o que aconteceu? A Alerj, no momento em que tomou conhecimento da publicação desse decreto, ela foi protocolado um PDL, um projeto de decreto legislativo, e o texto dele era um artigo só. Susta os efeitos do decreto tal, que é o decreto do metal mecânico. E o que aconteceu? Por que a Alerj fez isso? A Alerj entende que incentivo fiscal é uma prerrogativa de lei, né? É um munus do parlamento, e nesse sentido, considerou então irregular o decreto editado pelo Estado do Rio de Janeiro. E além disso, existiu um julgamento do STF ano passado falando exatamente isso. Um julgamento isolado, o primeiro de todos, mas que já sinalizou que o STF entende que incentivo fiscal só pode ser dado por lei, inclusive aquele que internaliza convênio. Essa questão também é super polêmica, né? Já tem o convênio autorizativo, basta editar qualquer tipo de ato normativo aderindo, que o próprio convênio já traz as regras, não precisaria nem ter novas regras dentro do Estado, mas também para não entrar nessa polêmica, a gente está falando só do que está acontecendo hoje aqui no Estado. Então, hoje a gente tem um julgamento do STF que falou que tem que ser por lei, um parecer da Procuradoria-Geral do Estado do Rio também nesse sentido, e uma Assembleia Legislativa também querendo trazer esse protagonismo para ela fazer a política de incentivo. Então, o que eu já ouvia?
Eu já ouvi o secretário de Fazenda se comprometendo com a Alerj, né, e o governador na qualidade aí de, né, que quem é o que dá a entrada, o que protocola a mensagem, que é o projeto de lei de iniciativa do Executivo, se comprometendo para que as próximas políticas públicas de incentivo, então, sejam feitas via lei, através de mensagem enviada do Poder Executivo, do governador. Não, excelente, Pri. Eu queria ver com você o seguinte. E agora, você acha que essa questão da cola que a gente está tendo, ela não poderia ajudar ao estado do Rio de Janeiro nesse momento de Covid, a tentar dar uma estimulada na economia? O que você acha sobre isso? Eu acho que é um momento oportuno. Eu acho que a gente tem aí tanto o Estado quanto os contribuintes sendo massacrados, né? No caixa de todo mundo está com problema. Tanto é que a gente pode observar que o Estado do Rio de Janeiro foi bastante modesto nas medidas tributárias. A gente demorou para para equiparar a questão do Simples Nacional, depois que o Comitê Gestor do Simples Nacional deu aí a postergação de 3 meses do pagamento. O Rio de Janeiro demorou um pouco, a gente não suspendeu a data de vencimento de obrigações tributárias, a gente fez algumas coisinhas, assim, do tipo, prorrogou o prazo de certidão para os contribuintes continuarem regulares, mas é fato que o Rio está no regime de recuperação fiscal. Então, sim, eu acho que é uma oportunidade para o Estado para que, ao invés dele não ter, né, porque aquele contribuinte que não vai ter caixa, a alíquota dele sendo 20, ele não vai conseguir pagar mesmo. Mas quem sabe se a alíquota dele fosse mais baixa, ou se ele conseguisse um diferimento nesse pagamento, quem sabe ele não conseguiria ter um fôlego para efetuar esse pagamento. Então, é o momento de olhar para todos os setores da economia do Sudeste e dentro do Estado, ver o que a gente tem aí de mais competitivo para aquele setor, ou para aquele produto, para aquela mercadoria, e sim, já promover essa cola, por que não? Eu acho que é um momento, é uma forma que o Estado tem de garantir uma certa arrecadação, porque, pessoal, todo mundo sabe, né? A gente está aqui nesse mundo de advocacia tributária já tem alguns anos. A primeira coisa que o contribuinte para de pagar é o imposto, né? Ele para de pagar. E ele sabe que vai vir um refis, né? A gente tem um cenário aí dos últimos anos, desde o PAES, lá em 2003, até hoje, que é um ciclo. Né? Alguém aí nesses comentários que estão subindo aqui na nossa tela, uma hora falou que é um ciclo, não deixa de ser. Então, é muito claro, a gente que lida direto com o empresário fala, não tem como pagar. Eu vou pagar o quê? Eu vou pagar o tributo do INSS, porque senão eu vou cometer um crime. Eu vou pagar a substituição tributária, que eu sou responsável, senão eu vou cometer outro crime. Mas e, tirando isso, o que não der para pagar, eu não vou pagar. Porque ele não tem nem dinheiro. Ele vai fechar as portas. Sim. Então, acho que sim, é uma oportunidade, diga. Não, e outra, Pri, na verdade, assim, até mesmo a gente pode repensar a questão de que será que é crime? Será que ele vai realmente responder criminalmente porque ele não está pagando agora? Será que aquela decisão infeliz do Supremo Tribunal Federal no RH 63334 se aplica? Porque o cidadão está deixando de pagar porque ele está em crise, não é porque ele não quer. Então, se ele conseguir comprovar materialmente que ele estava numa escolha de Sofia, ou eu pago meu funcionário, ou eu pago o tributo, olha, eu duvido que qualquer ação penal siga adiante, porque não existe dolo, está materializado. Você não tem dinheiro para fazer as duas coisas. Mais do que isso, a gente tem um decreto que primeiro decretou o estado de emergência e calamidade pública do Estado. Então, o Estado está dispensado de fazer licitação, está cheio de condição decorrente dessa decretação que o particular, o contribuinte, ele também precisa se beneficiar disso. O estado de calamidade não é só para o Estado, é para todos. Né? E a gente está numa situação aqui que o profissional liberal, o autônomo, ele não tem condição de estar fazendo dinheiro. Como é que está todo mundo em casa? Exatamente. Exatamente. O próprio Marcelo colocou aqui, de fato, você tem uma inexigibilidade de conduta diversa. Né? Ou seja, o contribuinte não tem como fazer diferente. E esse é o ponto. Então, acho que assim, a gente está num momento bastante interessante para se repensar
principalmente o estado do Rio, outros estados que eventualmente estejam ou que tenham sido modestos nessa cola, eles podem ter oportunidade por meio da cola, que é algo que como você muito bem pontuou, e que ainda pode ser aproveitado em diversos segmentos, ser feito. Porque você vai estar reduzindo, você vai estar estimulando quem já está ferrado, porque, querendo ou não, antes era um estímulo econômico para você poder investir mais, etc. Agora é um estímulo econômico para você continuar de portas abertas, né? Não Para colocar a gente continuar na vivo, rua, né? Exatamente. Exatamente. Não colocar a gente na rua. Você próprio pontuou uma coisa interessantíssima. Como os efeitos de um benefício fiscal eles são sentidos quando você mexe na sociedade como um todo. Você gera empregos, você gera... Agora a gente está pensando em gerar isso para manter os empregos. Porque se eu não tiver uma redução do custo empresariado, vai ter mais gente na rua. E aí o ciclo, como você muito bem colocou, e uma das pessoas que está assistindo a live colocou também, ele continua hiperverso. E no sentido mais de recessão do que de crescimento. Então, assim, o Estado está no momento, isso qualquer um, de rever, de olhar para esse lado e justamente tentar buscar esse ciclo para evitar que a recessão seja tão profunda, né? É isso. Na live do secretário de Paz vai ficar disponível no YouTube, depois para quem quiser assistir, ele falou isso, a gente está num momento de crise, de recessão, a economia ela está indo, né, ladeira abaixo, pode retomar, deve retomar, né? A gente vai ter um cenário pós-pandemia, como se fosse um cenário pós-guerra, mas se as empresas morrerem, ressuscitar é muito mais difícil do que, né, tá doente e se recuperar. Acho que uma analogia boa para a gente fazer isso. Se uma empresa fecha as portas, eu acho muito complicado aquele empresário retomar a mesma atividade no mesmo lugar, com os mesmos empregados, com a mesma dinâmica. Muito difícil. Muito difícil manter uma empresa de pé. Então, o Estado, nesse momento, ele tem que fazer o papel dele. O papel dele de... A gente vive numa democracia, numa república, que a gente não é socialista, mas a gente tem, sim, um Estado na Constituição responsável pelo artigo 5º, você já vê pela dignidade da sua população, pela manutenção das instituições, pela prestação dos serviços essenciais, né, pela vida humana, né? No final do dia, a gente está aqui falando de vida humana. Porque é uma empresa, ela gera emprego para vidas humanas. Né? O Estado sobrevive da arrecadação dos tributos que as empresas pagam. Perfeito. Né? Não dá para tratar o contribuinte é o financiador do Estado. Como é que você vai acabar, né, como falam aí, com a galinha dos ovos de ouro? Eu acho que é muito contraproducente para o Estado não mantiver vivas as empresas, vivas as atividades, ele não tem como sobreviver também. Uma coisa depende da outra. Exatamente, é autodependente, né? Não tem, é interdependente. Uma coisa depende da outra e a gente tem que ver isso como um todo, né? Buscar fazer, e aí é uma coisa que a gente tem debatido muito, Pri, aqui. Quando a gente olha política tributária, tributação, a gente não pode querer resolver as coisas pontualmente. Não dá, porque existe essa interdependência. Então, a gente tem que tentar olhar por cima, ver o macro. O que a gente pode mexer que vai gerar esse benefício macro, né? Que vai permitir que o Estado continue cumprindo com a sua função e, ao mesmo tempo, não achatando o contribuinte, porque se ele achatar o contribuinte, o Estado não sobrevive. Então, é uma coisa que não vai funcionar, né? Eu até lembrei agora você falando, tem uma curva, adoro falar de coisas de economista, né? Tem uma curva que é a curva de Laffer, que fala exatamente isso. Existe um ponto ótimo, que é o ponto em que chega-se num limite que o contribuinte suporta pagar aquele tributo. A partir dali, ele vai ficar inadimplente. Não adianta aumentar a alíquota de forma desordenada. De novo, direito tributário, incentivo fiscal são políticas públicas de Estado. São políticas públicas de desenvolvimento daquela entidade, daquele ente. Então, quando você sufoca o contribuinte, o que você tem é um inadimplemento generalizado, uma inadimplência generalizada. Né? A gente tem um Brasil aí com uma carga tributária altíssima, e a gente falando aqui do estado do tributo estadual, que é o ICMS. A alíquota média do ICMS no Brasil é 18, 20%, Micaela. Isso não pode ser uma alíquota tranquila, né? 18, 20% de toda a nota fiscal que sai é ICMS, né, no geral. Na energia elétrica, essa alíquota vai para 34%. 1/3 da tua conta de energia elétrica é ICMS. 1/3 do todo o
tributos que você paga é ICMS. Não, é um absurdo. E aí vem o Denner, o João estavam mencionando. Gente, isso que a Priscila colocou e que vocês estão ponderando é extremamente relevante no seguinte sentido. A gente não tem mais hoje a visão de que o Estado está de um lado e o contribuinte do outro. Não existe, não deve existir essa bipolaridade. Essa bipolaridade é maléfica, tanto para o Estado quanto para o contribuinte. A partir do momento que todo mundo, se está no Estado, se a gente decidir, precisa entender que há um dever fundamental de pagar tributo. Então, a gente sabe que a nossa responsabilidade como integrante desse Estado, e inclusive é um dever cívico nosso, realizar esse pagamento. Faz parte da condição da gente de cidadão. Agora, a grande questão que a gente está pontuando aqui é exatamente isso. Até que ponto eu vou? Será que isso não vira o confisco? Porque todo mundo pensa em confisco só quando você está, na verdade, apropriando muito uma propriedade, o dinheiro de alguém. Agora, o confisco também existe quando você está impedindo o desenvolvimento de atividade econômica. A Leomar Baleiro fez uma das melhores definições para mim de confisco, porque ele traz essas três vertentes. Confisco é você pegar renda, patrimônio e você impedir a atividade econômica, né? É isso. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, o Estado tem que pensar. Eu acho que esse momento de Covid talvez faça a gente refletir, eu tenho muita essa esperança, sabe, Pri, de que a gente comece a refletir mais conjuntamente, o cidadão com o Estado. A gente tem que construir uma solução que seja vantajosa para nós dois, porque o Estado não vive sem o cidadão e o cidadão não vive em função do Estado. O Estado vive para o cidadão, né? Então, acho que a gente precisa fazer essa reflexão. Exato, fazer Concordo. essa reflexão. E outra coisa e também o empresário também, né? Que não tem que ficar querendo também ter só vantagem para ele, sem pensar no setor como um todo, na sociedade como um todo. É porque eu acho que essa relação fisco-contribuinte aqui no Brasil é uma relação assim como se fosse de um casal que um não confia no outro. Então não tem essa confiança mútua. Eu acho que todo mundo desconfia de todo mundo. É isso que tem que parar. Está no século XXI. Olha para as economias que se desenvolveram foi com diálogo, foi com colaboração do contribuinte com o Estado. Como eu falei, o Estado é o financiador, o contribuinte é o financiador do Estado e o Estado precisa do contribuinte para fazer a política dele. Então está na hora mesmo da gente sair do ringue. Sai do ringue. Vamos tentar construir juntos. E eu vejo isso acontecendo, tá, Micaela? Eu vejo assim, sem querer puxar a sardinha, mas lá no governo eu vejo o nosso secretário de desenvolvimento super acessível para todos os contribuintes. Eu vejo o nosso governador fazendo live, botando coisa no Instagram dele. Eu vejo a Assembleia Legislativa acessível. Eu vejo um momento oportuno. Acho que depois dessa pandemia a gente vai sair também diferente, né? A gente vai sair como sociedade, como ser humano diferente. Eu espero profundamente que a gente consiga pegar todo esse exemplo que a gente esteja vivendo e tratar, a gente tenha mais maturidade, mais confiança mútua entre contribuinte, né, nessa relação contribuinte-fisco. E me coloco à disposição também para colaborar, né? Eu já fui da Firjan, agora eu estou na Secretaria de Desenvolvimento. Quem precisar de qualquer coisa, aquele contribuinte lá que tem que falar com o Estado, pode falar com a gente é o Estado também. Não, perfeito, Pri. Eu acho que o exemplo que vocês dão é muito importante, né? Abertas para o cidadão, justamente para que o cidadão possa levar seus pleitos e a gente trocar, porque isso vai ser uma coisa que só vai fazer crescimento para trazer crescimento para ambas as partes. E um ponto final que eu queria colocar nessa discussão é o seguinte: o quão é importante nessa remodelação, nessa visão, a gente pensar também na própria questão do CONFAS, né? A unanimidade, o quórum de unanimidade, ele é tão perverso, ele dificulta tanto, ele estimula tanto a guerra fiscal. Então, por que não, né? A gente pensar nisso. Questão do próprio fórum, né? E ela saiu, gente, na hora que eu estava falando a questão do quórum. Peraí, que a gente já está voltando para poder estar encerrando a live. Obrigada, Fernanda. Que bom que você gostou. Pode continuar. Unanimidade do CONFAS. Isso, exatamente. Eu estava querendo ouvir a tua opinião. Se agora também na hora da gente aproveitar e rever essa questão da unanimidade do CONFAS, porque ela está tendo um prejuízo, ela de certa forma estimula a guerra fiscal, que é o que a gente não deseja, né? Concordo, Micaela. Acho que enquanto a gente não tiver a reforma tributária, enquanto nosso modelo do nosso sistema tributário continuar sendo esse que a gente tem hoje, enquanto o ICMS for esse tributo com essa característica, a gente precisa da regra do
Confaz, né? A gente agora está vendo medidas do Covid, por exemplo. A gente teve um caso recente do ITD para as doações, né, que as empresas estão fazendo, tanto para instituições quanto para associações de moradores de comunidades. E a gente se deparou, né, a gente conversando com o presidente de uma associação de ONG, falou: olha, as empresas não querem doar porque elas não têm segurança jurídica, que não vão pagar o ITD. E aí houve recentemente, agora há pouco, né, teve uma reunião do Confaz que um Estado pediu vista porque não sabia do assunto, não deu direito, com essa necessidade de aprovação de medidas que deem segurança jurídica para essa doação não ser tributada. O Rio de Janeiro, enquanto isso, perde a doação. A doação, ao invés de vir para o Rio, foi para São Paulo. Entende? Como isso traz consequências? Acho que as pessoas elas não têm noção da consequência que a insegurança jurídica gera na nossa vida, no mundo, né? Então, acho sim, concordo com você. Enquanto não vier a reforma tributária, tem que vir uma lei para remodelar a 24 de 75. A gente vive em um outro Brasil, 1975, governo centralizado, política pública de CMS nem era pensada direito, tanto é que os atos normativos a gente vê começaram em 1990, na década de 90, né, aqui no Rio, na época do governador Marcelo Alencar. É isso. A gente, enquanto o jogo não muda, a gente tem que usar as regras, né, as armas que a gente tem. E sim, o quórum diferenciado tem que ser realmente uma medida a ser implementada. Não, perfeito, Pri. Acho que é perfeito, é isso que a gente tem que pensar. A nossa live ela está chegando ao fim. Eu só quero, assim, te agradecer profundamente pela presença, pelas as sacadas que você deu, pelas dicas que você deu, pelas considerações. Acho que foi uma aula bastante importante para a gente, para esclarecer dúvidas mesmo do dia a dia. Foi prático, né? Eu acho que todo mundo acabou aqui entendendo como é que funciona a questão da cola, a questão da convalidação, o como é necessário a sociedade se articular junto ao governo para conseguir isso, que isso é possível mesmo no regime de recuperação fiscal. Então, assim, eu queria te agradecer muito pela presença e queria deixar você para falar, né, para os nossos seguidores aqui que estão ouvindo a gente persistentemente durante todo esse período. Em primeiro lugar, agradecer o pessoal que está assistindo, né? Tem aqui gente que, poxa, foi realmente muito persistente. Não vai ter live de novo amanhã. Acho que hoje a gente conseguiu fechar tudo direitinho. E dizer para agradecer, né, a tutoria jurídica, o PJT Curso, dizer que eu sou fã de vocês e que sempre que vocês precisarem eu estou à disposição. E falar também para os contribuintes que o legislador, pessoal, a vontade do legislador é a vontade daquele pessoal que está ali na Assembleia Legislativa. Né? A gente tem que sair mais, né, da nossa zona de conforto, de trás do um ser humano e que ele é acessível e que o Estado também é acessível. Se você tiver alguma consideração para fazer, algum pleito, não deixa de falar, não deixa de conversar, porque eu acho que juntos é que a gente vai conseguir fazer um Estado do Rio de Janeiro melhor. Com certeza, minha linda. Muito obrigada pela tua presença mais uma vez. Pessoal, muito obrigada pela presença de todo mundo e persistência. Acho que valeu mais do que a pena, né? A aula da Pri aí, que é inclusive nossa professora. Então, a gente está aí com essas informações em breve, mais aprofundadas, inclusive na aula que ela vai estar gravando para a gente. Então, um beijo bem grande, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã vai ter live com o professor Fábio Fraga. Tá? Muito boa, muito boa. Assistam, maravilhosa. Não percam. A gente vai estar falando sobre a taxa do Siscomex em constitucionalidade, 12:30, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, Pri. Tchau, Mica.